Saudação fraternal a todos e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa se concretizar em nossas vidas. Vamos avançar no estudo do livro Sexo Além da Morte e conhecer neste vídeo a primeira parte do capítulo 26. Capítulo esse de nome Irradiações. Reencontrei Eleutério à noite, no mesmo sítio. As árvores amigas derramavam-se sobre a grama, e o espírito descansava sob o flamboyante gigante. Era uma bela figura de traços maravilhosos. Abraçou-me. Meu pensamento continuava preso ao rapaz que estudávamos. Tomou-me Eleutério pelo braço e falou: Você sabe que todos os seres têm irradiações que procedem ou não impulsionadas pela mente. No caso do ser humano ou do ser espiritual, que já atingiu o estágio de humanidade nessa fase, expedimos ou irradiamos raios, vibrações e ondas. Tudo pode ser chamado de vibrações ou radiações. Cada ser emite aquilo que possui. Se dominado pelas coisas espirituais, irradia vibrações mais leves, espirituais. Se dominado pelas coisas materiais, irradia vibrações mais pesadas, materializadas. E existem entre dezenas de tipos diferentes de radiações ou vibrações. As radiações sexuais, poderosas, intensas e violentas. Ondas ou raios emitidos por uns atingem outros seres que com eles se afinam. A afinidade é lei e vige em todos os campos da existência humana. Em face disso, um homem recebe às vezes violento impacto sexual de uma mulher que com ele tem afinidade, embora possa estar ela no meio de uma multidão de mulheres belas. As outras centenas de mulheres não impressionam aquele homem, nem outros homens impressionam aquela mulher, mas as ondas sexuais de um se confundem com as ondas sexuais do outro, e eles se fundem no mesmo ser. Podem ser criaturas que estiveram ligadas em outras vidas, e podem ser apenas espíritos que se veem pela primeira vez. Apesar de ser este último caso muito difícil de ocorrer. Estabelecida a faixa vibratória que os une, é fácil o entendimento espiritual através do espaço. Mesmo que não se encontrem materialmente, poderão se encontrar espiritualmente. Durante o sono, ou mesmo durante o dia, acordados, através do pensamento, se encontrarão. Basta um encontro ou reencontro, basta um olhar, um gesto ou uma carta para estabelecer poderosos laços de ligação. Com essa ligação, o espírito busca o outro através do tempo e do espaço e passam a conviver mantidos por intensa vibração. Sentem-se, percebem-se, amam-se, muito embora às vezes tenham se visto uma única vez de longe à distância. E podem até se buscarem sexualmente. Olhos fixos em Eleutério, ia de surpresa em surpresa, acompanhando sua exposição. Minha cabeça recebia ensinamentos novos como um rochedo no mar batido pelas tempestades e pelos ventos. O que dizia era simplesmente impressionante. Na realidade, eu mesmo já sentira os impactos do amor, perceber as ondas que me envolveram no vale livre
e havia passado por acontecimentos interessantes. Mas saber agora que os espíritos podem se ligar vibratoriamente, podem até manter relações sexuais e viver uma vida dentro da vida, era de estarrecer. Eleutério abraçou-me com carinho e disse: meu filho, há coisas piores. Haveria então coisas piores? Pensei. Eleutério aconselhou-me: aguarde um pouco, Eumiro sairá logo e nós o acompanharemos. Quem era Eumiro? Indaguei-me. O bom amigo, porém, esclareceu: Eumiro é o rapaz que vimos hoje e que se imantou aquelas mulheres. Compreendi e agradeci. Compreendi e aguardei. Não tardou e o moço saiu de casa. Notamos que estava sozinho, ninguém com ele. Mas e as mulheres? Eleutério então explicou. As mulheres se foram, mas você verá que ele não tardará a chamá-las. Como? É ele que as chama? Perguntei. Geralmente é, respondeu ele. Pelo pensamento, envia-lhes apelos dramáticos e elas vêm. No entanto, se alguém falar com ele dizendo essa verdade, ele reagirá e negará o fato. Afirmará que o seu maior anseio é libertar-se desses espíritos que o amam. Você verá, contudo, que ele sorri de gosto quando fala nelas e se compraz nesse estranho amor. Eu estava surpreendido. Sim, meu filho, disse Eleutério. Ele considera o seu caso uma doença e quer se libertar, mas o seu inconsciente prende os espíritos ao veículo de Eumiro, e ele, ao mesmo tempo que se alegra, também sofre porque tem no coração um grande desejo de se espiritualizar e progredir. Evidentemente, os espíritos das mulheres também se comprazem nessa paixão. Simbiose perfeita. Amam-se desvairadamente e sempre o fazem em grupo. Eumiro estava se distanciando e nós procuramos alcançá-lo. Ia com um passo firme e insinuou-se agora por uma viela escura e fétida onde quase o perdemos de vista. Em breve, mergulhava em estranho tujúrio, onde uma mulher ainda moça o esperava. Uma dessas infelizes que vivem do amor dos homens. Recebeu-o ela com cortesia e entregou-se-lhe corajosamente. Eumiro acalmou por um momento a sua ânsia sexual e depois saiu. Nós o acompanhamos e vimos que ainda não dera breves passos e já rajadas de pensamentos emitidos por seu cérebro cortavam o espaço em todas as direções. Pareciam gritos de angústia. Buscavam as mulheres amigas, que o abraçavam e amavam sempre. Eleutério, portanto, nesta primeira parte do capítulo 26, nos apresenta o nome do personagem que já estamos acompanhando aqui, a sua trajetória. O nome dele é Eumiro. Eumiro, portanto, é o homem escravizado às forças sexuais. Homem reencarnado. Naquele momento ele estava reencarnado no plano físico. Preso, atado, acorrentado às questões sexuais milenares que ele trazia dentro dele. E a ideia de dividir esse capítulo em duas partes é para que nós possamos compreender bem as informações aqui colocadas por Ranieri.
Temos muitas informações aqui. Vejamos algumas. Eleutério diz que todos os seres têm irradiações que procedem ou não impulsionadas pela mente. A nossa mente é uma usina fabricando pensamentos, 24 horas por dia. Esses pensamentos são emitidos. E ele diz: expedimos ou irradiamos raios, vibrações e ondas. Raios, vibrações, ondas e podemos dizer frequências também. Tudo isso pode ser medido, tudo isso pode ser aferido por equipamentos. No plano espiritual, esses equipamentos existem. Aqui não existem porque a nossa ciência ainda não chegou até eles. Chegará um dia? Acredito que se houver necessidade de os termos aqui, sim. Se não, não. Portanto, você que me assiste está emitindo agora raio ou raios, vibrações e ondas, sem que você se esforce ou se preocupe com isso. Raios, vibrações e ondas. Pergunto: em que sentido e de que tipo de vibração, de onda, de emissão eu estou realizando? Voltada para qual direção, qual objetivo, qual intenção? Porque aqui, na história de Elmiro, a intenção já está clara, já compreendemos isso. História dele. E a minha? Qual é a minha intenção? Quando eu estou emitindo um pensamento, uma onda, uma vibração, uma frequência, um desejo, e isso sai de mim, vai para onde? Eu tenho controle disso? Eu compreendo isso? Eu analiso isso? Eu observo isso ou não? Cada um emite aquilo que possui. Natural. Eu só poderei dizer o que eu sei. O que eu não sei, eu posso até fingir, mas eu não me sustento. Então, na realidade, eu só irei emitir o que eu possuo. Quanto mais elevado, mais capacidade de emitir ondas, vibrações, raios elevados. Peguemos Jesus. Realizou as curas. Quem antes de Jesus realizou as curas que ele realizou? Quem? Diga um. Um só, ou antes, ou até mesmo, depois de Jesus. Quem realizou as curas que Jesus realizou do modo que Jesus realizou? Não estou falando de operação espiritual, não. Do jeito que ele fez. Jesus curou como os evangelhos nos mostram. Quem mais fez isso? Muitas vezes sem tocar no doente. Ninguém. Jesus então é um privilegiado. Deus deu a ele esse poderio. Só ele? Negativo. Jesus só executou o que fez porque o teor de vibração, o teor de onda, de raio que saía desse espírito, que sai desse espírito, é de uma qualidade tão alta que cura. Ele já está nesse patamar. Tudo que sai dele é elevado. Por isso que ele pode muito. Ele atingiu esse topo de elevação, de conquista espiritual.
Obviamente que quem não tem esse poderio não pode realizar o que ele realizou e realiza. Não pode. Porque demanda capacidade de conquista. E nós ainda estamos numa caminhada distante disso. Cada um emite aquilo que tem. Jesus então emitia alto poder de vibração. Nós emitimos pouquíssimo poder de vibração, que não deve ser desconsiderado, que é uma potência, mas do nosso tamanho. Se o ser é dominado por coisas espirituais, irradia vibrações mais leves espirituais. Lógico. Lógico. Por isso que quem chegava perto de Jesus sentia algo que nunca havia sentido. Porque a vibração é de um teor tão elevado espiritualmente que abarcava toda a sua órbita. A pessoa chegou perto de Jesus, tinha um impacto. Querendo ele ou não, sendo ele bom ou mal, entre aspas, né? Colocar esse bom e mal entre aspas, porque bom e mal é muito relativo, né? Se dominado pelas coisas materiais, o espírito irradia vibrações pesadas materializadas. Óbvio. Até aqui, nenhuma novidade. Porém, é sempre muito importante deixarmos esse tipo de entendimento muito claro na nossa mente. Se eu sou um sujeito materializado, se eu dou valor às coisas materiais, se eu sou apegado às coisas materiais, eu irei vibrar sempre nesse sentido, material, distanciando das questões espirituais mais elevadas. Fraternidade, de amor, de piedade, de benevolência, de compreensão. E quanto mais materializado eu estiver, mais preso às coisas da matéria eu fico. Eu vou me acorrentando. E é bom ficar acorrentado às questões do plano físico. Imaginemos desencarnar e ficar com a mente, com os desejos das questões materiais. Não irei me elevar. Terei sérios problemas. Afinidade é a lei que vige em todos os campos de existência humana. É lei. Afinidade. E Eleutério dá um exemplo aqui muito interessante, quando ele diz: um homem, ele pode identificar uma mulher no meio de uma multidão. E uma mulher pode identificar um homem no meio de uma multidão. E por que isso acontece? Porque existe uma afinidade entre esses dois seres. E essa afinidade, ela vai atingir a esses espíritos numa frequência análoga que os dois estão recebendo. Eu emito aqui um desejo, um pensamento, uma vibração. Porque eu estou interessado naquela mulher que está do outro lado do salão, e ali tem muitas pessoas. Eu emiti. E vai como uma flecha. Atinge o alvo? Atinge. Mas só vai haver a ressonância se o alvo estiver de fato na mesma frequência, vibração e sintonia que eu estiver. Ou seja, se ela se sentir atraída por mim também. Se algo em mim chamar a atenção dela. São questões que a gente não observa, mas que elas são absolutamente reais. E haverá então ali uma reciprocidade vibracional. A sintonia vai se estabelecer. E esses dois espíritos vão se procurar.
E essa procura pode ser intensa ou moderada, a depender do que cada um traz dentro de si. Se aquele espírito do outro lado do salão for um espírito conhecido da minha história espiritual, essa intensidade pode ser maior. Afinal de contas, eu já tive uma vivência com ela. Nós já nos conhecemos, não agora, mas em experiências passadas. Eu não lembro que eu já tive uma relação com aquele espírito, mas o meu inconsciente registra a presença dela e a conexão se faz. Isso pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal. Se eu estou num ambiente em que eu me conecto com uma pessoa que me fez muito mal, não tenho uma lembrança clara, mas meu inconsciente também registra a presença desse espírito, que tem um passado ruim em relação à minha história, a antipatia vai ser imediata. Imediata. Esse é o exemplo que Eleutério nos apresenta, inclusive no sono. Já que eu posso ter me conectado com aquela mulher, e a troca de olhares acontece, mas fica nisso. Quando eu vou dormir, o meu espírito se desprende do meu corpo, ele pode ir buscar aquele espírito daquela mulher onde quer que ela esteja. Eu não tive contato físico, mas posso ter o contato espiritual. São inúmeras variáveis às quais nós estamos sujeitos a elas. Porque nós trazemos dentro de nós um arcabouço espiritual gigantesco. Uma história gigante dentro de nós. Hoje, eu observo apenas a minha passagem atual reencarnatória. Mas e o restante das experiências? A história aqui é de Elmiro. Estamos observando aqui um recorte da sua caminhada como um espírito imortal. Uma parte, uma fotografia de todo o filme da sua vida. Portanto, o que esse espírito trazia dentro dele? O que esse espírito traz dentro dele? E o que é que eu trago dentro de mim? Então eles observam o espírito saindo da sua residência. Depois de tudo que observamos nos vídeos anteriores, coisa dantesca, bestial e instintiva. Bom, mas já refletimos sobre isso. Ele sai. Ele sai de sua residência, os espíritos Eleutério e Ranieri desdobrado, lembrando sempre, Eleutério desencarnado, Ranieri reencarnado nesse momento. Acompanham ele. E para onde vai esse homem? Vejamos a loucura que se estabelece na vida desse homem. Ele sai de sua casa e vai até uma prostituta. Tamanha necessidade e o impulso sexual que domina esse homem, que ele vai buscar uma prostituta para satisfazer o seu desejo. Entra por uma viela escura e fétida, que esse é o ambiente da prostituição. A prostituição pode até ser glamourizada nos meios de comunicação. A prostituição pode até ser normatizada nas sociedades enfermas e doentias que nós temos no planeta. Mas não nos enganemos que a face da prostituição é escura e fétida. A face da pornografia é escura e fétida.
a face dos espíritos que caminham por essas trilhas é escura e fétida. Cuidado se por aí você caminha. Você traz para a sua vida escuridão e podridão. E serás cobrado por isso. Seriamente. Encontra uma moça dessas infelizes que vivem do amor dos homens. É a troca. Sexo por dinheiro. Para depois se acalmar por um momento e deixar o local. Triste isso. Mas ao sair imediatamente do local, Eumiro procede da seguinte maneira. Vimos que ainda não dera breves passos, ele acabou de ter uma relação sexual com uma prostituta. Ele sai daquele local, depois de breves passos, vimos rajadas de pensamentos emitidos por seu cérebro. O espírito consegue enxergar isso. Do cérebro desse homem enfermo saíam rajadas de pensamentos, cortando o espaço em todas as direções. Pareciam gritos de angústia. A angústia que ele trazia dentro dele. Desespero. Pensamentos emitidos que buscavam mulheres amigas, que o abraçavam e o amavam sempre. Vício é a palavra para esse momento, dessa narrativa, dessa história. Viciado, tanto no pensamento sexual, quanto na atitude sexual. Enfermo. Vejamos aqui no livro A Gênese a seguinte informação que Allan Kardec nos coloca sobre o pensamento. Capítulo 14, Os Fluidos, item 20, ele diz o seguinte: o pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. O pensamento age sobre o espírito e na sua moralidade. Pensamento que não fica escondido no plano espiritual. E no item 21, no último parágrafo, Allan Kardec nos apresenta aqui a solução, o remédio, para que nós possamos vencer situações como a situação vivenciada por Eumiro. Eu posso estar com o meu pensamento viciado em algo, né? E pode ser qualquer coisa. Existem pessoas viciadas no futebol, no seu time de futebol. O sujeito é viciado, é doente. E é um vício perigoso. Vejamos o seguinte. As moscas vão aonde os focos de corrupção as atraem. Destrui estes focos e as moscas desaparecerão. Do mesmo modo que os maus espíritos vão aonde o mal os atrai. Destrui o mal e eles se afastarão. Portanto, para vencer
uma questão que me perturba, eu preciso destruir o que me perturba. Destruir. Implodir, acabar com aquilo. Porque aquilo, deixando de existir, me libertará. Vejamos ainda neste livro o despertar da consciência do átomo ao anjo. Livro escrito por Sebastião Camargo, sob orientação de Leon Denis e Miramês. Nós temos aqui a seguinte colocação sobre o pensamento, no item tela mental. Tela mental nós temos dentro da nossa mente, uma tela, onde eu irei estampar nessa tela o meu pensamento, o meu desejo. Se eu estou com fome, eu começo a pensar num lanche do McDonald's, a minha tela mental vai estampar um Big Mac, por exemplo. Se eu quero beber um refrigerante, a minha tela mental vai estampar uma Coca-Cola, por exemplo. Se eu tenho sede, um copo de água vai ser estampado na minha tela mental. Se eu começo a trabalhar desejos sexuais, a minha tela mental vai ficar recheada de impressões nesse sentido. E aí cada um tem um tipo de escolha, de inclinação para esse tipo de gosto para cá e para lá. Isso tudo fica impregnado, registrado na tela mental. Sebastião Camargo aponta 3 espíritos importantes, a título de estudo, de conhecimento, que nos dizem o seguinte a respeito do desejo, do pensamento, etc. Na visão de Miramês espírito, Miramês é um espírito. Imaginar é ver, e desejar é realizar. Miramês diz, você imagina, ao imaginar você já está vendo o que você está imaginando. E ao desejar, eu estou realizando. Jesus já disse isso também com outras palavras. Mas já disse isso. Então, imaginar é ver, desejar é realizar. Miramês diz isso. Na concepção de Emmanuel, imaginar é criar. Se você imagina, você já cria. E na concepção do espírito André Luiz, desejar é interagir e concretizar o ato almejado. Veja que importante. Ou seja, toda vez que a gente deseja, pensa e imagina algo, irá ocorrer uma consequência do que eu estou confabulando dentro de mim. Tem consequência. Cada um aponta uma coisa. Mas que no contexto geral ao pensar e imaginar, eu já estou criando, já está acontecendo. É o que nós vemos com o Elmiro aqui, nessa lição. Já que ele o tempo inteiro estava imaginando, pensando, desejando, vibrando, emitindo, sintonizando. E por fim, nós temos a seguinte questão, muito importante. E aqui a gente tem que ter uma atenção. Desejo é realização antecipada. E é. Se eu desejo é porque eu quero algo, estou antecipando a essa questão. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos e atraindo, realizamos. Sequência lógica. Uma cadeia de eventos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um
tem hoje o que desejou ontem, e terá amanhã o que deseja hoje. Esse ensinamento está no livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, capítulo 24, título Desejos. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Nesse momento da história, Elmiro desejava apenas uma coisa. Apenas uma coisa ele desejava, que era a presença de mulheres para satisfazer sua enfermidade sexual. No segunda parte deste capítulo 26, de título Irradiações, veremos algumas consequências dos desejos deste homem e, de fato, avançar um pouquinho mais sobre sua história. Sexo além da morte. Possamos refletir para não cair nestas armadilhas. Porque caiu tá pego. E depois é grande problema. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.